lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Cada vez que eu abria a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, serei tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade de um
segurar no ombro amigo. Cada vez que eu fizer que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer, este é o meu querer. Boa noite, irmãos. Durante este mês, nos cultos de noite, temos seguido o tema de amar como Jesus nos amou. Temos tratado os assuntos de amar os nossos inimigos e de amar os nossos irmãos em Cristo. Abordamos o assunto de amar sacrificialmente, como Jesus nos amou. Também o assunto de amar os irmãos com perspectivas diferentes da liberdade cristã. Em todas essas pregações, nosso padrão é Jesus, pois ele amou os seus inimigos, ele ama os cristãos, os irmãos em Cristo, ele ama sacrificialmente e ele nos acolheu mesmo com as nossas perspectivas diferentes. Assim, chegamos à última pregação desta série, deste mês, amando os incrédulos como Jesus os ama. Eu vejo informações importantes sobre este tema nos dias finais da vida de Jesus na Terra. E para traçar as atividades de Jesus nas últimas horas antes da sua crucificação, vamos abrir no Evangelho de João. Quero citar algumas linhas da oração de Jesus, que ele fez logo depois da festa da Páscoa, na véspera da sua morte, e também algumas palavras dele no cenáculo depois da sua ressurreição. Então, 2 textos separados por mais ou menos 3 ou 4 dias. Estas 2 passagens tratam bem deste amor de Jesus para com o incrédulo e como ele quer que nós imitemos este amor que ele tem para os perdidos do mundo. Então, quero sugerir hoje à noite 2 maneiras que devemos imitar Jesus no evangelismo dos perdidos. Em primeiro lugar, devemos ser santificados para o serviço de evangelismo. Na véspera da sua morte, logo depois da festa de Páscoa, Jesus orou extensivamente. João estava no grupo de discípulos, ouvindo as palavras de Jesus, e ele recordou um capítulo cheio desta oração em João capítulo 17. É difícil dividir esta oração em parágrafos, e poucas Bíblias fazem isso. Porém, quero tratar somente uma porção que menciona o envio de Jesus para este mundo e o que este envio significa para nós. Então, deixe-me começar com capítulo 17, versículos 13 a 16. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, mas como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo,
e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nesta parte da oração dele, Jesus declara que ele tinha dado a palavra de Deus aos seus discípulos para orientá-los. Ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra. Realmente Jesus fez isso de duas maneiras. Ele deu os ensinos divinos aos discípulos na forma de parábolas e outros ensinos através dos evangelhos. Temos estas lições. E também ele mostrou que ele mesmo era a palavra de Deus. O verbo que João destaca no início do seu evangelho. Em João 1,18, João diz que Jesus revelou ou explicou o Pai para os habitantes da terra. Assim, quando Jesus ora ao Pai, dizendo, eu lhes tenho dado a tua palavra, eu acho que Jesus estava fazendo referência a essas duas fontes da palavra de Deus. Os ensinos divinos que ele deu na terra e a própria vida que os discípulos presenciaram. E assim viram a revelação do Pai. Mas Jesus continua na sua oração, nos versículos 17 a 19. Ele ora assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Deixe-me dar uma lição em estrutura bíblica aqui. Neste trecho, Jesus segue uma convenção especial chamada um quiasmo, ou envelope. Ele começa no versículo 17 falando de dois conceitos, a santificação e a verdade. E ele termina no versículo 19 falando dos mesmos dois conceitos, a santificação e a verdade. Mas no meio desses dois versículos, bem paralelos, Jesus fala da maneira que ele está enviando seus discípulos para o mundo. É evidente desta organização dos pensamentos de Jesus que ele está destacando nosso envio para o mundo como o conceito mais importante do trecho, porque fica no meio, né? Fica este versículo central neste quiasmo de 3 versículos. Então a ênfase cai no versículo no meio. Mas também esta estrutura dos versículos que precedem e seguem este conceito no versículo 18, o Senhor está destacando que o discípulo deve ser santificado na verdade. Esses dois termos são super importantes para definir nosso envio. Para ser enviados corretamente, devemos ser santificados na verdade. Quer dizer, este envio do discípulo por Jesus para o mundo exige que o discípulo seja santificado na verdade. Então, o que quer dizer essa santificação na verdade? Deixe-me começar dizendo que a parte da santificação é descrita como a condição do discípulo enviado por Cristo. Através da Bíblia, a palavra santo é utilizada de Deus. Significa que Deus é totalmente separado do pecado. Em Isaías 6, por exemplo, podemos lembrar dos gritos dos serafim, aqueles anjos que guardavam o trono do Senhor, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ao ouvir esta declaração, Isaías sabia que estava em apuros, pois disse para este Deus todo santo, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías sabia que a vida dele não era separada do mal, e assim ele não devia estar na presença de Deus Santo. Esta separação do pecado, ou santificação, mostra-se também na lei de Moisés. Nesta lei, o Senhor exigiu que tudo que foi usado no templo ou no tabernáculo fosse santificado primeiro.
incluindo os móveis, os utensílios e até as pessoas, né, os sacerdotes que serviam no templo. Tudo tinha que ser separado do pecado ou santificado para ser utilizado na presença de Deus. Isaías, você pode lembrar, foi santificado quando um dos serafim levou brasas para tocar os lábios dele, para purificá-lo, para que ele pudesse profetizar a palavra do Senhor para Israel. Idealmente, o servo de Deus é separado do pecado e separado para Deus, para fazer tudo que o Senhor ordena, para amar tudo que Deus ama, para detestar tudo que Deus detesta. O apóstolo Pedro reforçou esta ideia quando ele diz em 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. João 17, 17 a 19 mostra claramente que Jesus se santificou em primeiro lugar. O Pai santificou Jesus. Ele o separou para seu serviço na terra. Também Jesus diz no versículo 19 que ele mesmo se santificou para fazer a obra do Pai. Mais uma vez, isso quer dizer que não que Cristo teve que confessar seus pecados, ser purificado, mas que Cristo se separou para ser e fazer exatamente o que o Pai determinou. Mesmo não tendo pecado, ele se dedicou, se colocou na posição de fazer tudo que o Pai quis que ele fizesse. Um bom exemplo disso é realmente o texto que o pastor Wilson pregou domingo passado, em Marcos capítulo 1. Deixe-me ler versículos 33 e 34, quando Jesus estava na Galileia curando muitos enfermos. O texto diz, toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios. Jesus estava gozando um momento de muita popularidade. Todo mundo estava clamando para ele. Mas no meio disso, ele literalmente se separou para Deus. Olhe versículos 35 a 38. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus não quis ser desviado do verdadeiro propósito que o Senhor lhe deu na terra. Ele se santificou para cumprir a vontade do Pai quanto na terra. Não para curar toda doença, não para lançar fora todo o demônio, não para gozar muita popularidade. Ele andava na terra para pregar o reino. Acredito que quando Jesus orou esta oração em João 17, que estamos tratando agora, os pensamentos dele voltaram para a obra final e mais importante que ele faria na terra. Ele estava confirmando que sua vida estava separada para Deus, para realizar a obra da redenção do ser humano. Ele se santificou para isso. Nas últimas horas antes da sua tortura, nas mãos dos judeus e romanos, haveria uma tentação de não cumprir a vontade de Deus, de querer escapar da agonia de sofrer na cruz, sem a presença do Pai. Seria a única ocasião em todos os tempos que o filho não teria o Pai ao lado dele. Sabemos que Jesus batalhou em oração sobre este assunto. Pois quando os discípulos chegaram no jardim do Getsemane,
mais tarde, em João, temos no capítulo 18, Jesus orou 3 vezes, pedindo que o Senhor tirasse dele a tarefa de crucificação. Mas no final ele admitiu que ele faria a vontade do Senhor, não a vontade dele mesmo. Ele se santificou, se separou para fazer tudo que o Pai tinha determinado. E realmente, se Cristo não tivesse se santificado, realizando nossa redenção na cruz, nunca poderíamos ser santificados para fazer a obra de Cristo. E como Jesus disse, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Por causa da fidelidade de Cristo em morrer por nós, podemos ser santificados para Deus e fazer a obra para a qual Ele nos enviou. Jesus se santificou. Também, o discípulo se santifica. Como Jesus se santificou para sua tarefa quando Ele entrou no mundo, nós também temos de nos santificar, de nos consagrar para realizar a vontade do Senhor com as nossas vidas. Fomos redimidos, mas não fomos redimidos só para escapar do inferno, ou para ter uma nova família na terra, que é uma bênção, ou para ter perdão dos pecados, que é uma bênção enorme. Fomos redimidos para fazer o que Cristo fez, representar nosso Salvador na terra, falando das obras dele para os perdidos. Então, voltando para João capítulo 17, 18, Jesus disse o seguinte: assim como tu, falando do Pai, me enviaste ao mundo, também eu os, falando dos discípulos, enviei ao mundo. Como o Senhor me enviou ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como o Pai enviou Jesus, que tinha seu foco na sua responsabilidade de morrer para salvar o pecador, Jesus nos envia para que possamos concentrar em nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Se você conhece Jesus Cristo como um Salvador, se você já colocou sua vida nas mãos dele para ser redimido dos seus pecados e herdar a vida eterna, você pertence ao Senhor. Ele nos comprou com o sangue precioso de Cristo na cruz. E sendo comprados, temos um mestre para servir. Infelizmente, podemos ser desviados do nosso propósito nesta vida. Podemos nos preocupar mais com nossas carreiras do que com a vocação que o Senhor nos deu de testemunhar dele neste mundo. Podemos prestar mais atenção aos nossos amigos do que ao amigo que é mais próximo de um irmão. Podemos buscar os passatempos, os hobbies, os games, os esportes, as viagens, com todo vapor, em vez de focar o trabalho do Evangelho que o Senhor nos deu o privilégio de fazer somente nesta vida na terra. Seu foco fica aqui nesta vida, está se santificando, se dedicando, se separando para a obra de Cristo, ou está se desviando para outras coisas bem menos importantes. Sendo enviados por Cristo, devemos ser santificados. A santificação é a condição do discípulo enviado por Cristo. Mas o outro lado disto é a palavra de Deus. Jesus disse: santifico-os. Na verdade, a tua palavra é verdade. A palavra de Deus é a base do discípulo enviado por Cristo. Como a santificação é a condição, a palavra de Deus é a base. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, diz Jesus. Este versículo prova que a palavra de Deus é essencial para que o crente seja santificado para a obra de Cristo. É claro desta passagem que Deus quer que o discípulo de Jesus viva
lendo, ouvindo, assimilando e aplicando a palavra de Deus em sua vida. A palavra deve ser central na vida do seguidor de Cristo, porque é a base, realmente, do envio de Cristo. Na encarnação, Deus nos deu Jesus Cristo, a revelação do próprio Pai Celeste, para observar e ouvir, servir e imitar. No primeiro capítulo do seu Evangelho, em João capítulo 1, 14, João disse de Jesus: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Cheio de graça e verdade. No final de sua vida, naquela mesma noite, véspera da sua crucificação, Jesus disse em capítulo 14, 6 de João: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." A palavra é a base do nosso envio. Jesus Cristo refletiu a graça e verdade. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Enquanto Jesus explicou que o Espírito Santo tomaria o lugar dele na terra depois da ressurreição, ele disse em João capítulo 16, versículo 13: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade." Tá percebendo que Jesus é o Senhor da verdade? E Ele está nos enviando, esperando que sejamos santificados para a obra e que sigamos a verdade. O discípulo de Jesus será santificado, separado do mundo para Deus, reservado para a obra de Deus, somente se ele pensar e viver em conformidade com a verdade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que pode nos separar do mundo, pois podemos ver nas páginas da palavra de Deus que o mundo não é nosso amigo. Quem ama o mundo não tem o amor do Pai nele. E o mundo e todas as suas concupiscências vão desaparecer, mas quem faz a vontade de Deus vive eternamente. Em João 17, 18, Jesus nos envia para testemunhar dele para o mundo. Ele fala com o Pai: "Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo." Ele está falando de nós. Mas a condição do nosso envio é a santificação para a obra de Cristo. E a base é a palavra de Deus. Irmãos, só temos uma vida para obedecer ao Senhor quanto ao evangelismo. Na eternidade vamos falar continuamente da bondade do Senhor, vamos cantar em conjuntos corais enormes, mas não teremos oportunidade nenhuma de pregar o evangelho para uma pessoa perdida. Só nesta vida. Devemos aproveitar o presente para ser santificados para esta obra e para depender muito da palavra de Deus. Paulo destaca que esta palavra é a chave para nos preparar para servir ao nosso Deus bem. Deixe-me ler 2 Timóteo 3, 16, 17, porque esta passagem mostra como a palavra deve fazer parte integral das nossas vidas para servir ao Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Devemos ser santificados para o serviço do Evangelho e devemos ter a palavra de Deus como nossa base. Também, não só devemos ser santificados para a obra de evangelismo, devemos ser sacrificados no serviço do evangelismo. Deixe-me ler agora João 20, 19 a 21. Este é o segundo texto que eu quero mencionar e mostra Jesus no cenáculo com os discípulos
depois da sua ressurreição. Ele está falando com os discípulos no seu corpo ressurreto. Entrou realmente naquele salão sem abrir a porta, porque as portas estavam fechadas, trancadas, e ele entrou e disse: paz seja com vocês. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esta passagem, como a primeira passagem em João 17, também fala do envio do discípulo por Cristo. Mas nesse contexto, 3 dias depois, estamos vendo Jesus depois de sofrer na cruz. É evidente da história da vida terrestre de Jesus que ele se sacrificou de pelo menos 3 maneiras. E como seguidores de Cristo, nós também devemos nos sacrificar destas 3 maneiras. Em primeiro lugar, então, vamos notar que Jesus fazia o sacrifício de falar as palavras de Deus na terra. O Pai enviou Jesus para falar as palavras de Deus. Logo depois do seu batismo, no início dos evangelhos, logo depois da tentação de Jesus por Satanás, Jesus deixou Nazaré, foi morar em Cafarnaum, e Mateus diz o seguinte, em capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele sacrificou-se para falar as palavras de Deus. Não era fácil falar essas palavras para os judeus. Geralmente o povo não aceitava suas palavras. Às vezes Jesus tinha que criticar os líderes religiosos da nação, que estavam seguindo as tradições rabínicas em vez da palavra de Deus. E por isso eles tentavam assassiná-lo. Mas ele ainda era fiel para a sua comissão de Deus. Ele falava só aquilo que ele recebeu do Pai. Nós devemos nos sacrificar, pregando o evangelho aos perdidos. Às vezes eles vão nos ouvir. E às vezes eles vão ficar bravos. Mas fomos enviados, como Jesus foi enviado, para falar as palavras de Deus. E quer ouvindo, quer mostrando apatia, quer ficando bravos, devemos obedecer. Devemos fazer este sacrifício de falar as palavras de Deus na terra. Jesus também se sacrificou de outra maneira. Ele fez o sacrifício de sofrer aflições. Várias vezes nas suas conversas com seus discípulos, Jesus disse que ele morreria nas mãos dos judeus. Quando ele apareceu no cenáculo depois da sua ressurreição, ele lhes mostrou as mãos e o lado para verificar que ele foi crucificado. Ele foi enviado para ser fiel, mesmo sofrendo aflições. Nós somos enviados com esta mesma responsabilidade. Podemos sofrer aflições pelo Evangelho hoje em dia. Parece que 2 Coríntios 8 e 9, aqui mostra que os macedônios estavam contribuindo generosamente para o ministério, mesmo na sua pobreza extrema. Sabe, eles ficaram pobres porque o governo estava confiscando suas casas, seus bens, por causa do Evangelho em Filipos. Hoje, dependendo de onde mora o discípulo de Jesus, em qual país, quem prega o Evangelho pode até ser martirizado por Cristo. A gente pensa nas terras de Nigéria, lá na África, certas regiões no Meio Oriente, Arábia Saudita, onde a extensão de vida de um crente árabe
chega até 15 dias. Ele vai sobreviver 15 dias e depois ser executado. Nós sabemos que no Oriente, na China, também há condições péssimas para a sobrevivência do cristão. Mesmo assim, Jesus fez este sacrifício de sofrer aflições. E Ele está nos enviando como Ele foi enviado. Devemos estar prontos para sacrificar, nos sacrificar sofrendo aflições. E o terceiro sacrifício de Cristo, Ele se sacrificou até a morte. Ele serviu até a morte dele, terminou o serviço na terra. Bem no início do ministério dele, um fariseu chamado Nicodemos chegou para falar com Jesus à noite. Ele não quis ser visto, então, escondendo-se, ele encontrou Jesus à noite e perguntou certas perguntas importantes. Jesus explicou sua missão para Nicodemos e ele destacou o fato que o ministério dele acabaria em morte. Olha versículos 14 a 17, em João capítulo 3. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Naquela noite da ressurreição, com os discípulos, por medo dos judeus, todos congregados naquele cenáculo, Jesus mostrou as mãos e o lado para eles, não para assistá-los, né? não para pedir a compaixão deles, mas para provar que o trabalho foi feito, a missão foi consumada. Jesus tinha realizado a obra para a qual Deus o tinha enviado para a terra, a salvação. Jesus sofreu, morreu, ressuscitou em nosso favor. É importante notar que ele cumpria a sua missão até a morte. Nós devemos estar prontos para fazer o último sacrifício, a morte, pois somos enviados como nosso Salvador, crucificado e ressurreto. Como Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Podemos aprender muito desse exemplo de Jesus. Como Jesus, nós podemos evangelizar os pobres e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos, o sermão de Jesus em Nazaré, em Lucas capítulo 4. Todo mundo precisa do evangelho mais do que nada. Então, quando nós damos testemunho de Jesus para os perdidos, ou na rua, no escritório, na escola, ou na vizinhança, estamos cumprindo a comissão que temos da parte de Jesus. Estamos fazendo exatamente aquilo que Jesus nos mandou para fazer. Devemos obedecer fielmente o mandamento para evangelizar, porque Jesus obedeceu fielmente o mandamento de Deus para falar as palavras de Deus, sofrer aflições e morrer por nós. E Jesus está nos enviando do jeito que ele foi enviado. Em verdade, todas essas coisas foram cumpridas na vida de Jesus. Ele entregou sua vida inteira para Deus. Mas porque nós somos os discípulos dele, temos a mesma comissão. Devemos entregar nossas vidas também para Deus, dando a vida inteira para a obra de evangelização. É nosso trabalho, nosso emprego no exército de Deus. Embora venham as aflições e as perseguições, ainda temos a responsabilidade de dar testemunho de Jesus ao mundo. Também isso significa que
talvez nossa vida seja tirada por causa da nossa mensagem, tão como a vida de Jesus foi tirada. Havia muitos mártires na história da igreja. Nós devemos estar prontos para sofrer e morrer por causa do nome de Jesus Cristo. Esta é a nossa comissão de Jesus. As mãos, os pés, o lado de Jesus provaram que ele sofreu para cumprir seu ministério. E como ele foi enviado, Jesus está nos enviando. Duas maneiras que devemos imitar Jesus no evangelismo dos perdidos. Aquele evangelismo que mostra o amor de Jesus para o incrédulo. Nós devemos ser santificados para o serviço do evangelho e nós devemos nos sacrificar no serviço do evangelho. Pois Jesus nos disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória, habitou entre nós, e tudo foi tentado. Levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, com seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti naquela cruz. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória, habitou entre nós, e tudo foi tentado. Levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti.
sacrifício, o motivo do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. O motivo do teu sacrifício, o motivo do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. O motivo do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. Que bom, amados irmãos, estarmos cultuando a Deus e agora temos, pela graça de Deus, tido a oportunidade, tido a liberdade de estar se reunindo aqui no seminário para adorar a Deus juntos, claro, com todos os protocolos, todos os cuidados, né? Álcool em gel, né? Medidor de febre, tapete higiênico, máscara. Então tudo isso, cada vez mais seremos criteriosos com isso, ok? Então se caso você tem vindo e quer vir para os cultos presenciais, nós seremos bem criteriosos, não podemos baixar a guarda, teremos que sempre estar lutando contra essa situação, lutando contra o vírus, ok? Então esses cuidados nós precisamos ter. E outro detalhe, se você tem sido fiel, tem adorado ao Senhor com seus dízimos e ofertas, por favor, continue fazendo de uma forma online, transferência direto para a conta da igreja, tá certo? Mesmo que você possa vir aqui à igreja, não traga seus dízimos e ofertas, não estamos motivando isso. Continue transferindo se você pode, tá bom? Então que Deus assim nos abençoe e continue nos guardando e que nos dê uma excelente semana com a bênção dele. Deus abençoe, amados. Bom, irmãos, vamos terminar este culto e esta série de pregações em oração. Obrigado, Pai, hoje à noite, pelo privilégio de ver na Tua palavra a Tua obediência, o Teu compromisso, Pai, com o homem pecador. Obrigado, Pai, por ter nos mostrado o Teu amor através do envio de Jesus Cristo para servir, para se santificar, Pai, para a obra de atrair homens perdidos para Ele. Obrigado também, Pai, pela palavra que o Senhor nos deu através de Jesus Cristo, que pode nos orientar nesse serviço para o qual o Senhor nos chamou também. E, Pai, eu peço que possamos perceber que nossas vidas devem ser sacrifícios. Como Romanos capítulo 12, 1 diz, devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que possamos considerar estas vidas como a posse divina, como a tua propriedade, como o recurso que o Senhor quer usar para glorificar si mesmo. Eu peço, Pai, que nossas vidas possam contribuir para a tua glória, sendo santificadas para o evangelismo do descrente e sendo sacrificados, Pai, neste mesmo ministério. Obrigado pelo privilégio, mais uma vez, Pai, de participar, como Jesus participou, de imitar nosso Salvador
todo compassivo. Peço, Pai, tua obra em nós, para que possamos imitar Jesus Cristo de todas essas maneiras, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos.